Olá, seguidor, seguidora, bem-vindo aqui de volta ao meu canal do YouTube. E como vocês bem sabem, a gente tá em época de eleições e se tem coisa que a gente ama fazer durante a época de eleição é gerar mapas dos resultados dos turnos, né, e visualizar toda essa quantidade de dados. Porém, tem um pequeno, nem tão pequeno assim, problema quando a gente tenta visualizar esses dados. Na maioria dos casos, quando a gente tenta visualizar esses dados por zona eleitoral, é difícil, se não impossível, encontrar os shapefiles ou as geometrias que definem aí as zonas eleitorais. Pelo que eu pesquisei, na verdade isso acontece porque para a maioria dos municípios, esses shapefiles nunca foram gerados, na verdade. No caso, o município de São Paulo tem, né, a geometria, o shapefile gerado, porque um veículo de informação contratou uma consultoria para gerar os limites com base nos dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Mas não existe nenhum diretório centralizado do Tribunal Superior Eleitoral que tem esses dados. Então, o que eu fiz? Pensei bem e falei, e se a gente pudesse estimar essas zonas? Será que eu consegui criar um método para fazer isso? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o método que eu criei e eu testei com o município de São Paulo para a gente poder comparar com as zonas oficiais, né, dos mapas que a gente vê durante as eleições. Então, vem comigo para aprender. E se você já está gostando do tema desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu like e me segue lá no Instagram. Bora! A gente consegue fazer o download do arquivo CSV com todos os locais de votação da capital, tá? E também aqui teria todos os locais de votação para o estado de São Paulo em formato CSV. Eu baixei o da capital, porque eu só queria gerar o da capital para comparar aqui para a gente ver. Depois que você baixar o arquivo, a gente vai abrir o Google Colab e vai começar a processar esses dados no Python. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar as bibliotecas que a gente vai precisar para fazer esse método para gerar o shapefile, tá? Então, primeiro, vamos com pip install, que é o recurso que a gente usa para instalar bibliotecas aqui no Python. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem melhor. Pip install, a gente vai instalar a biblioteca Pandas, a biblioteca Fiona, a Shapely, a PyProj, a R-Tree, que é de indexação espacial, e a gente vai usar o "-q" para indicar que a gente quer uma instalação quiet. Eu vou colocar aqui também a GeoPandas, que a gente vai utilizar. Vamos rodar essas instalações. Enquanto a instalação roda aqui, a gente já vai passar para o nosso próximo passo, né, de código. O próximo passo, depois que tudo foi instalado, a gente vai importar a biblioteca GeoPandas com import GeoPandas sgpd. Então, sgpd quer dizer que eu estou dando um apelido para a biblioteca GeoPandas, que é GPD, que é como eu vou chamá-la quando eu quiser utilizar algum recurso dela. Então, já terminou a instalação aqui, agora a gente importa a GeoPandas. Deu tudo certinho. O próximo passo, o que a gente vai fazer? Lembra que eu baixei o CSV? Eu quero importar esse CSV aqui no Colab com a localização dos locais de votação. Para isso, eu vou conectar o meu Google Colab com o meu Google Drive, onde eu salvei lá o CSV. Então, a gente faz from google.colab import drive. Eu vou importar o drive e vou conectar usando o drive.mount. E aqui a gente usa aspas, né? Parênteses, aspas. Eu vou dar o endereço de /content /gdrive, Gdrive de Google Drive. Vamos rodar para conectar. Tá pedindo a permissão para acessar meu Google Drive. Eu permiti. Você seleciona a conta. Allow, e está conectando com o meu Google Drive. Se a gente olhar aqui nessa pastinha dentro do Colab, não tem nada agora. Mas a hora que ele terminar de conectar, agora está mounted, terminou de conectar. Se eu atualizar aqui, agora a gente tem a pasta do Google Drive, aqui onde a gente tem todos os arquivos, né, do meu Drive, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a GeoPandas e a Pandas, primeiramente, para poder ler aquele arquivo CSV. Então, como que a gente vai fazer isso?
eu vou usar import pandas spd para ler data frames ou tabelas. Vamos importar essa biblioteca. Aqui, eu já verifiquei que o meu CSV, ele não tinha um nome das colunas. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de callNames, igual. Vai ser uma variável do tipo lista, por isso que eu estou usando os colchetes. E eu vou colocar aqui o nome que eu quero para as colunas da tabela que eu vou importar que estão sem nome. Então, o nome aqui no caso é bairro, porque eu verifiquei antes, tá? Zona eleitoral. O local de votação, o endereço, que eu vou colocar como endereco, e a gente vai colocar aqui a coluna seção 1 e seção 2. Então, esses aqui são os nomes que eu estou passando para uma lista só para armazenar. Armazenei os nomes que eu quero para a coluna. Pode ser que a sua tabela já tenha aí os nomes da coluna, então você não vai precisar fazer isso, mas eu vou. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos importar a tabela que veio lá do site do Tribunal Regional Eleitoral para poder ter os endereços dos locais de votação. Então, eu vou dizer que a variável endereco de endereço é igual pd da biblioteca pandas.read_csv, que é a função que a gente usa para ler dados, né, do tipo CSV, abre aspas. Aqui eu tenho que colocar os dados, né, o caminho para o arquivo que eu quero ler. Eu poderia digitar, mas ao invés de digitar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pastinha do Drive, eu vou em eleições, que é onde eu tenho o meu arquivo, e aqui o arquivo que eu quero ler é exatamente esse aqui, arquivo.csv. Eu clico com o botão direito, copiar caminho, e colo aqui, ó. E agora eu vou ler esse CSV, e eu vou pedir para ele ler, e vou pedir para ele mostrar embaixo. Ele reclamou de algum erro aqui. Ah, é porque eu esqueci de dar uns detalhes. Ele está reclamando aqui de um erro de codificação do CSV. Então, a gente vai arrumar isso. Então, eu dei o endereço, eu ponho vírgula, names, para definir o nome das colunas, e lembra que eu criei essa lista aqui? Então, eu vou passar como argumento callNames, ou seja, as colunas que você encontrar que são separadas por vírgula, elas têm os nomes que estão na variável callNames, que é essa lista que eu criei aqui em cima. Outra coisa que eu vou ter que passar é o encoding, que é como as variáveis, né, como o arquivo foi codificado. Existem vários padrões de codificação, e nesse caso, o que funciona para a maioria dos arquivos que estão em português, porque a gente tem o C cedilha, tem os nossos acentos específicos, é o encoding do tipo Latin. Então, vamos ver se ele consegue ler e decodificar agora o arquivo. Beleza, ó. Leu, tá aqui o nome das colunas que eu escolhi aqui. Então, a gente tem a coluna bairro, zona, local, endereço, seção 1, seção 2, que são as listas de seção que estavam no arquivo original. O que eu vou fazer com esse arquivo agora? Porque eu nada mais tenho que, né, as seções ali, e além das seções, eu tenho as zonas, e eu tenho também esse local e endereço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma limpada nesses dados para ficar só com o que eu preciso. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou dizer que endereco, igual endereco.iloc, ou iloc, abre colchetes, desculpa, quadradinho. Abre colchetes, 2 pontos, vírgula, 0, 2 pontos, 4. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer, iloc é basicamente, vai lá e localize. Essa primeira parte, que só tem 2 pontos, quer dizer que eu quero que localize todas as linhas e eu quero apenas as colunas de 0 a 4. Então, eu quero a coluna 0, 1, 2, 3, 4. Eu não quero, na verdade, as duas colunas finais, porque o Python ele vai contar de 0 e o limite inferior é inclusivo, então vai vir a coluna bairro, a coluna zona e a coluna local e a coluna endereço. A coluna seção 1 e 2 não vem, porque o 4 não é incluído, vocês vão ver.
Então, ele vai pegar, na verdade, de 0 a 3, mas você tem que pedir de 0 a 4. E vamos pedir para mostrar a seleção. Endereco. Aí, tá vendo que agora a gente só tem as colunas selecionadas lá. O que a gente faz depois disso? A gente já se livrou das colunas que são desnecessárias. O que a gente precisa fazer agora é utilizar algumas bibliotecas para poder geocodificar esses locais de votação, porque a gente tem os endereços dos locais de votação aqui e a gente tem a zona de cada um, e as zonas se repetem, né, para vários endereços. Então, a primeira coisa é achar as coordenadas dos locais de votação. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro precisar instalar com pip install geopy. A gente vai instalar essa biblioteca que vai rodar aqui no background. Enquanto ela instala, a gente vai importar algumas bibliotecas que a gente vai utilizar. A gente já importou a GeoPandas aqui em cima. Eu vou mover isso aqui para ficar mais perto de onde a gente vai usar, mas a gente já importou ela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Import GeoPandas SGPD, import NumPy SNP, a biblioteca NumPy, e aqui vem o pulo do gato, from geopandas.tools, import geocode. Aqui é a ferramenta de geocodificação que a gente vai utilizar para obter as coordenadas de cada local de votação. Então, vamos lá, rodar isso aqui, rodou certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Se vocês olharem aqui, ó, o endereço na tabela original, ele não tem a cidade, só tem a rua e o número. Isso é um problema para o geocodificador, porque ele não vai saber que é São Paulo. Então, a gente vai criar uma coluna onde a gente tem um endereço com a cidade. Então, a gente tem essa tabela endereço, a gente vai criar uma nova coluna. Como? A gente diz que endereco, abre colchetes, abre aspas, eu vou dar o nome de end nessa coluna nova, igual endereco, a coluna antiga, então abre colchetes, abre aspas, a gente quer a coluna endereço, mais, abre aspas, espaço, São Paulo. São Paulo, que é a cidade. E antes aqui, na verdade, é vírgula, espaço, São Paulo, para adicionar. E daí, eu vou pedir para mostrar aqui a tabela endereço, para vocês verem que gerou endereço, que gerou o que a gente esperava. Aqui ele me tá dando um warning, por causa do jeito que eu estou adicionando os dados, mas a gente pode ignorar por hora. É só um aviso. Ó, agora a gente tem a coluna em D, que tem a rua, o número e a cidade. Beleza. Então, agora a gente tem o endereço completo. O que a gente pode fazer? A gente pode geocodificar para obter, então, a localização aí do mapa dos locais de votação. Para fazer isso, a gente vai criar um novo data frame, uma nova variável que eu vou chamar de ponto, igual geocode. Por que geocode? Porque é a função que a gente importou aqui em cima da ferramenta da GeoPandas que faz a geocodificação. Então, geocode. O que eu quero geocodificar? Endereço, que é a nossa tabela de dados, abre colchetes, abre aspas, em D. O que isso quer dizer? Que eu quero que geocodifique o endereço da coluna em D na tabela endereço. Daí, o que eu tenho que dizer? Provider. Eu quero que geocodifique com base no quê? Aqui a gente vai usar o argumento Nominating, que é o OSM Maps ali, tá? OpenStreetMaps. O nome dele vai ser Nominating. Além disso, um outro argumento importante é o timeout. Dependendo do tempo que você fica ali esperando a resposta do geocodificador, ele pode dar timeout e não vai terminar de geocodificar todas as colunas. Então, a gente seta isso aqui para none, para não ter o problema com o timeout. E aqui no user_agent,
executei sem querer. Aqui no user underscore agent, a gente coloca, eu vou colocar, vocês podem colocar qualquer coisa, eu vou colocar my application. Entre aspas, my underscore application. Aí, completamos tudo. E agora, o que a gente vai fazer? Agora que a gente digitou tudo, a gente vai rodar para que a geocodificação seja feita. Esse processo, ele pode demorar um pouquinho, dependendo do número de pontos que você tem. No caso, a gente tem 2.067 colunas aqui. Ele vai demorar cerca de 30 minutos para realizar essa geocodificação. Então, assim que terminar, eu volto aqui com vocês para ver o resultado, tá? E a gente continua o tutorial. Então, como a gente tinha ali 2.067 linhas, ou seja, 2.067 locais de votação, demorou aqui 17 minutos para realizar a geocodificação. Agora a gente vai verificar o resultado nessa tabela. Pronto. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a geometria de ponto que foi localizada e o endereço. Então, agora, se vocês forem ver, temos 2.067 colunas. Só que é importante verificar se de fato todas as colunas foram geocodificadas corretamente. Por quê? Porque caso o endereço não tenha sido encontrado pela função de geocodificação, você vai ter como retorno uma geometria vazia. E isso vai criar problemas nos próximos passos que a gente precisa fazer para poder gerar aí o shapefile das zonas que nos interessam. Então, como que a gente realiza essa verificação? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar aqui um table join. A gente vai fazer uma junção de tabelas para o quê? Combinar a nossa tabela de dados originais com as geometrias de ponto que a gente gerou. Como que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável chamada comb, eu vou dizer que ela é igual a ponto, que é a nossa tabela aqui com os pontos que a gente já codificou, ponto merge, e com o que eu quero, né, juntar a tabela endereço, vírgula, left underscore index. Ups, executei sem querer de novo. Endereço, vírgula, left underscore index equals true, vírgula, right index equals true. O que isso quer dizer? Que eu estou realizando a junção, né, dessas duas tabelas e que eu quero que ele utilize o índice da tabela da esquerda e o índice da tabela direita como chave primária aí para juntar essas tabelas, basicamente, porque a geocodificação acontece na ordem que vem. Então, o índice que está aqui na nossa tabela geocodificada é o mesmo que veio da tabela original, por isso que eu estou realizando a junção com base nele, tá? Aí, rodamos, o que a gente faz agora? Vamos verificar o topo da tabela que a gente realizou, né, o join. Então, a gente faz comb.head para ver os primeiros registros. Vamos ver o que mostra. Aí, na tabela que foi o resultado do nosso table join, vocês podem ver que a gente tem o geometry, né, que é a geometria de ponto, o endereço, o bairro, a zona, o local, é o endereço original. Esse endereço aqui é o que veio da geocodificação. Esse é o endereço que a gente forneceu, aliás, esse é o endereço original, e esse aqui é o que a gente forneceu com a cidade. Mas beleza, agora o que a gente precisa fazer é verificar se as geometrias aqui são todas de ponto, se nenhuma delas retornou vazia. Como que a gente faz isso? Vamos criar uma variável que eu vou chamar de range, remove, vai ser igual a comb, que é a nossa tabela que a gente acabou de realizar a junção. Comb abre a chaves e geometry, que é a nossa tabela de geometria, ponto is underscore empty. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando as linhas nas quais a coluna geometria é uma geometria vazia, por isso is empty, e tô armazenando nessa variável aqui que eu chamei de REM. Por que eu tô fazendo isso?
porque eu quero verificar quantos endereços não foram geocodificados, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é que, além disso, eu também quero ver quais os endereços daqui dessa tabela que tem uma opção de local. Por quê? Muitas vezes eu não consegui achar no OpenStreetMaps pelo endereço, mas talvez eu consiga com o nome do local. Então, o que a gente vai fazer? Nessa tabela RM, eu vou criar END. Eu vou editar, na verdade, o nosso END lá, a nossa coluna de endereço para geocodificação. Eu vou dizer que ela é igual a REM, a coluna local, mais, abre aspas, vírgula, espaço, São Paulo. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima para criar o END, eu só estou modificando, ao invés de usar esse endereço, eu estou usando o local. Vamos pedir para mostrar o resultado e vamos rodar. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui a seleção, tá? Das geometrias, né, dos endereços, dos locais de votação que não foram encontrados a partir do endereço. E a gente agora vai tentar encontrar a geometria deles a partir do local de votação, ó, que é o endereço atualizado que a gente colocou aqui na coluna endereço. Então, ao invés de ter a Avenida Água Fria, a gente tem o Colégio Objetivo Cantareira. Então, a gente vai tentar já codificar a partir disso. A gente consegue verificar também, que nós temos 244 locais de votação que não foram já codificados, tá? Dos 2.067 que a gente tinha. Então, vamos adicionar um código. O que eu vou fazer aqui? Eu vou geocodificar eu vou tentar novamente a geocodificação, só que com o endereço editado. Como a gente faz isso? A gente faz _ponto, que é uma variável nova que eu criei, igual a nossa função geocode. Eu quero que o geocode seja feito pelo endereço que está na tabela REM, na coluna END, e os outros detalhes são os mesmos da geocodificação que a gente fez aqui em cima. Então, você pode simplesmente vir aqui e copiar, ó. Provider nominating, mesmo user agent. Então, a gente vem aqui, copia, cola. E a gente pede para rodar a geocodificação. Esse vai ser mais rápido, deve demorar alguns minutos só, e depois a gente vai inspecionar o resultado. Pronto, levamos aí cerca de 2 minutos para geocodificar esses 200 e pouquinhos pontos que não tinham sido geocodificados, né, 244. E agora, o que a gente vai fazer? Se a gente verificar aqui o que está dentro de _ponto, o que a gente vê? A gente vê algumas geometrias que ainda estão vazias, não foram geocodificadas, não tivemos sucesso em encontrá-las. E a gente também vê algumas geometrias que foram geocodificadas, tá? Outra coisa que a gente vê é que o índice aqui, ó, se manteve o da tabela original lá dos nossos endereços, onde a gente obteve os dados originalmente. O que isso quer dizer? Que a gente pode fazer uma junção dessa tabela aqui com a outra e também excluir essas geometrias que estão vazias. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai dizer que REM é igual a rem.iloc e a gente vai selecionar aqui todas as linhas e apenas a primeira coluna, né? A gente vai selecionar aqui todas as linhas e a primeira coluna. Vamos verificar o resultado também. Agora que a gente tem aqui todos esses dados,
lembrando que a gente selecionou eles aqui para gerar a tabela de pontos, ó. Eu só removi dele a geometria antiga, para não ficar com a geometria duplicada, por isso que eu removi a primeira coluna. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai combinar a tabela original com a tabela geocodificada. Então, eu vou chamar de comb _rem igual rm ponto, que eram os remanescentes que não estavam geocodificados, ponto merge para fazer a junção dessas tabelas. Eu vou juntar o rem ponto com o rem, ou seja, a tabela com as localidades geocodificadas com a tabela com os dados originais, com endereços. Left underscore index equals true, que a gente vai fazer uma junção, né, com base no índice. Right underscore index also também igual true. E eu vou pedir depois para verificar o resultado. Então, comb underscore rm ponto head. Comb. Então, aqui a gente tem os endereços, o bairro, zona, local, a geometria, aparentemente, tudo certo. O que a gente faz agora? Lembrando que a gente tem duas tabelas que a gente gerou com a geocodificação e ambas têm o problema de ter algumas geometrias vazias aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover essas geometrias vazias. Então, a gente vai dizer que comb underscore rem é igual comb underscore rem, onde, abre colchetes, util que nega, então, onde não, comb underscore rem, abre aspas, abre chaves e abre aspas, geometry, ponto is underscore empty. O que isso quer dizer? Eu estou selecionando da tabela, né, da variável ali comb underscore rem, apenas os dados onde a coluna geometria não está vazia, não é nula. Então, é isso que a gente vai selecionar. Realizamos a seleção, e daí a gente vai repetir o mesmo procedimento para outra tabela original com os 2.000 dados, que é a tabela comb, sem ser a remanescente. Então, eu vou só editar aqui. Comb, fizemos isso. Agora, se a gente precisa combinar, porque a gente vai olhar o quê? Comb underscore rem, o que a gente tem lá? Olha, a gente tem um total... Cadê? Não tá mostrando no fim da tabela, porque tá mostrando todos. Eu vou mostrar de outra forma para vocês. A gente pode usar comb underscore rm.shape para verificar o número de linhas e colunas que a gente tem nessa tabela. A gente tem 60 linhas e 8 colunas. E a gente pode verificar também a comb rm.shape. 1823 linhas e 7 colunas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai combinar esses dois dados aqui usando comb igual comb.append comb underscore rm. E vamos ver o que a gente teve de resultado. Então, como resultado, aqui a gente tem uma tabela nova, onde a gente tem a geometria, o endereço, o bairro, local. A gente tem aqui também o endereço de X e o endereço de Y, que é basicamente o endereço da geocodificação, que não importa pra gente. Mas aparentemente, né, elas foram combinadas de forma adequada. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente usei o append para adicionar a variável, a tabela comb, as linhas da tabela comb rm, que são as que a gente já codificou à parte.
Então, a gente tem tudo numa tabela agora. E o que a gente pode fazer agora? Vamos verificar com a Biblioteca Pandas o número de zonas eleitorais únicas que a gente tem nessa tabela. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o recurso len, de comprimento, length, a função, pd de pandas.unique, que quer dizer único, comb, que é a nossa tabela ali de cima, abre colchetes, zonas, que é essa coluna aqui, ó, da zona eleitoral. Eu quero saber quantos a gente tem. Os valores únicos, né, vão representar todas as zonas que a gente tem. Em São Paulo, a gente espera ver 58 zonas, tá? Ele deu um erro aqui. Porque não é plural, é zona que tá na minha tabela. 58 zonas, então tá correto, porque em São Paulo são 58 zonas eleitorais. O que a gente vai fazer agora? A ideia é o quê? Agora que a gente tem esses endereços geocodificados, né, eles são pontos, a gente pode usar um recurso que chama os polígonos de Thyssen ou polígonos de Voronoi, que eles definem áreas de influência, né, única para pontos, para localizações. E o que isso quer dizer? Que a gente consegue gerar polígonos onde qualquer ponto dentro desse polígono vai estar mais próximo ao ponto para o qual ele foi gerado do que qualquer outro ponto nos nossos dados. E esse é o mesmo princípio da proximidade que rege a ideia de como os locais de vocação... E esse é o mesmo princípio, né, de distância e de localidade que rege a ideia de como os locais de votação são alocados às pessoas. Você geralmente é alocado aí o local de votação mais próximo à sua casa. Então, pode ser aí uma boa estratégia para gerar as zonas de influência de cada local de votação e também gerar, então, as zonas. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai precisar ler um shapefile que define os limites do nosso município. Então, eu vou ler esse shapefile que eu vou chamar de limites, igual gpd.read_file, e eu vou pegar aqui o caminho para esse shapefile que está no meu drive, dados geoespaciais, vetores, e aqui eu vou pegar o caminho. E daí você pega o caminho para o seu shapefile. A gente vai... Aqui é um shapefile de todos os municípios de São Paulo. Então, eu vou selecionar apenas a cidade, né, de São Paulo. Como que eu faço isso? Eu digo que limites, o que a gente leu agora vai ser igual. Limites onde o nome, né, a variável nome aqui, é igual. Então, quando a gente quer expressar a igualdade para a seleção, a gente usa o sinal de 2 iguais no Python. E eu quero que seja igual São Paulo. Para selecionar, e depois eu quero ver o resultado com limites. Aí, selecionamos apenas a geometria do município de São Paulo. Então, a gente já tem os limites do nosso município e a gente já tem... os pontos geocodificados. O que a gente faz agora? A gente vai instalar esse pacote que gera os polígonos de Thyssen ou polígonos de Voronoi. Então, é pip geovoronoi. Faltou install. Pip install geovoronoi -q. E o V aqui do Voronoi é maiúsculo. Então, instala aí. Instalamos. Então, agora a gente vai usar a função desse pacote. Então, from geovoronoi, que é o nosso pacote, import voronoi _regions from chords, que é uma função que ela permite que a gente gere os polígonos de Voronoi, que delimitam essa zona de proximidade a partir de coordenadas. Aí, a gente vai selecionar a geometria ali do limite do município, que tá aqui. Aqui a gente tem a tabela com todos os dados, mas eu quero só a geometria aqui, ó, só o diâmetro. Então, a gente diz que área igual
Não, a gente vai chamar de área underscore shape, né? O formato da área nossa é igual limites, que é o nosso shapefile que foi importado, ponto iloc 0, ponto geometry. O que isso quer dizer? Que lá do shapefile que a gente importou, o GeoDataFrame Limits, eu quero que você pegue o primeiro item que tá aqui e eu quero que você extraia a geometria dele apenas e armazene nessa variável área shape. Vamos ver se dá... Rodou, deu tudo certinho. Agora vamos visualizar o que tá no área shape, ó. Área underscore shape. É o limite do município aí de São Paulo. Então já temos o limite que a gente precisa para gerar os polígonos aí das zonas. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai precisar selecionar os pontos que estão dentro desse limite municipal. Então a gente vai criar uma variável comb underscore cell de seleção é igual a comb, onde abre chaves, não, colchetes, abre colchetes, o quadradinho, gente, abre colchetes, comb.within, de quer dizer dentro, área underscore shape, equals true. O que isso quer dizer? Eu quero que na variável comb underscore cell sejam colocados apenas os pontos georreferenciados, geocodificados, que estão dentro, within, quer dizer dentro, dessa área de shape aqui do município. Porque tem alguns pontos que podem estar fora, apesar de serem atribuídos ao município, né, podem estar fora desse limite, e daí você acaba tendo problema na hora de gerar os polígonos, vai dar erro. Então, geramos aqui, a gente pode até comb underscore cell.shape para ver o número de linhas. Ó, a gente tem 1760 linhas e antes da seleção, deixa eu ver, vamos ver quantas linhas a gente tinha. Comb.shape. A gente tinha 1883, caiu para 1760. Então, tinha alguns locais de votação que estavam fora realmente ali do limite municipal. Então, a gente selecionou já temos o limite municipal, temos a nossa seleção. A gente pode dar uma olhada nos dados comb underscore cell.plot só para ver onde estão esses pontos de locais de votação, ó. Aqui são todos os pontos, vocês veem que segue mais ou menos o limite ali e o formato do município de São Paulo. Vamos ver se a gente tem aqui todas as zonas, né, de votação. Então, len pd.unique comb underscore cell zona. Para estar correto, a gente tem que ter pelo menos as 58 zonas, e temos. Então, beleza, a gente já está com os dados prontos para gerar, né, os nossos polígonos. Então, eu vou chamar de region, de região, ponto polis, vírgula, region, underscore pts. Então, aqui eu estou atribuindo o polígono da região e o ponto central das regiões que serão geradas com a função Voronoi underscore regions from coordinates, então gerar os polígonos de Voronoi através das coordenadas. Como que a gente vai gerar? Com os dados combcell, que são os pontos de local de votação geocodificados e selecionados e limpos. Ponto geometry, porque a gente quer que seja baseado na geometria do ponto que está lá, vírgula, área, underscore shape. E a gente precisa entrar como argumento aqui também o limite municipal, tá? Para gerar, para ter um limite onde os polígonos vão ser ligados, né? Para não ficar vazio no espaço. Então, a gente vai, roda isso aqui. Ele executou já super rápido, 1 segundo. E agora, o que a gente pode fazer? Isso aqui, quando ele gera, se a gente olhar a estrutura de region underscore polis, os polígonos,
a gente tem um dicionário de objetos do tipo polígono, shape, geometrias, que foram criados, tá? Mas isso aqui fica difícil pra gente plotar. Então, eu vou ensinar vocês a transformar isso. A gente vai transformar para um GeoDataFrame para poder exportar como um shapefile. Então, a gente vai dizer que df underscore Voronoi, df underscore Voronoi igual pd.dataframe .from underscore dict, isso, e eu quero que faça o que? Region underscore policy, vírgula, orientação, orient equals de orientation equals index. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ponto reset underscore index. O que isso aqui quer dizer? Eu tô pegando esse dicionário cheio de objetos ali do tipo geometria Shapely. Eu tô criando um data frame do tipo pandas, né? Uma tabela de dados do tipo pandas ali, baseado no dicionário, que é esse aqui. Eu tô definindo a orientação no sentido de index, então para cada item no dicionário eu vou criar uma nova linha. E daí eu tô resetando o índice do dicionário para ele ser numerado de 1 até o número de elementos. E daí a gente pode verificar com df underscore Voronoi. Aqui, ó, a gente tem o índice que foi criado, o índice resetado, uma coluna que tá sem nome no momento, mas a gente tem já os dados num formato de data frame, né? No formato de tabela. Então, agora, o que a gente precisa fazer para poder exportar esses dados, né? A gente vai criar uma variável que eu vou chamar de Voronoi, igual gpd, que é o GeoPandas, a gente vai transformar isso num GeoDataFrame. Então, gpd.GeoDataFrame, para ter a parte das coordenadas, df underscore Voronoi, df.voronoi, vírgula, geometry igual df underscore Voronoi 0, df underscore Voronoi 0, CRS, eu tenho que indicar o sistema de coordenadas, vai ser o EPSG 2.4326. O EPSG 4326 quer dizer que está em sistemas de coordenadas aí geográficas e que eu estou apenas passando qual é o sistema de coordenadas do GeoDataFrame, tá? Em geral, quando você realiza análise espacial, o recomendado é que você use o sistema de coordenadas projetado. Então, às vezes, vale a pena você reprojetar antes de gerar o polígono de Voronoi, por exemplo. Nesse caso, eu gerei assim mesmo, só para mostrar e não adicionar outro passo para vocês, tá? Então, a gente vai gerar esse GeoDataFrame aqui, eu vou mostrar para vocês como fica. E o GPD GeoDataFrame quer dizer que vai ser não mais um DataFrame, mas um GeoDataFrame com coordenadas espaciais, baseado nesses dados aqui de cima. E a geometria está sendo indicada nessa coluna, tá? Na coluna 0. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. GPD, GeoDataFrame. Ó, agora a gente tem a coluna índice, a coluna 0, que veio do dado original, e a coluna geometry. Tá meio bagunçado, então a gente vai limpar selecionando apenas a coluna que interessa a gente. A gente faz Voronoi igual Voronoi.iloc, abre colchetes, né? Chaves, o quadrado, gente. Eu vou selecionar todas as linhas e eu vou selecionar da coluna 2 a
coluna 3, então só a coluna 2. E eu vou pedir para ver como ficou. Ó, agora a gente só tem a coluna Geometry, ao invés de ter essa coluna aqui, que não era o que a gente queria com esse nome. E agora a gente tem o GeoData Frame bonitinho. Então, baseado nisso, agora a gente pode plotar esses dados, ó. A gente pode fazer voronoi.plot para verificar o resultado. Agora a gente tem esse mapa onde vocês podem ver vários polígonos pequenininhos, tá? Só que o que acontece? Esse aqui não é um mapa ainda das zonas, é um mapa com a zona de influência de cada local de votação. Então o que acontece? Isso aqui, na verdade, é um mapa que tem a área de influência de cada local de votação. Para a gente gerar uma estimativa das zonas eleitorais, a gente precisa realizar um spatial join, né, uma junção aí desses dados com base no atributo zona de votação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que eleição 22, a nova variável nossa, é igual a voronoi.sjoin combi_cell. O que eu estou fazendo aqui? A gente tem os nossos polígonos de Voronoi aqui, que são só polígonos, não tem mais nada, não tem atributo. E a gente tem os nossos dados originais da seleção, que foram os de entrada para gerar esses polígonos de Voronoi, que foram os que a gente usou as coordenadas, né? Então, eu vou realizar um spatial join, onde se o ponto tiver dentro do polígono de Voronoi, os atributos dele vão ser combinados ao polígono de Voronoi. Então, quando a gente olha o resultado, ó, agora a gente tem não só o polígono, mas a gente tem os endereços, o bairro e a zona, que é o que nos interessa aqui. Por quê? Agora que a gente tem a zona, a gente pode dissolver ou agrupar os polígonos de influência dos locais de votação baseado na zona de votação. Então, a gente diz que zonas igual eleição 22, ponto, dissolve de dissolver, by igual zona, eu quero que dissolva com base no atributo que está na tabela ali, zona, e as index, eu não quero que a zona vire o índice da tabela, então eu ponho false. E daí eu já vou verificar quantas linhas a gente teve como resultado. Então, zonas.shape, porque eu espero que tenhamos 58 linhas, 58 zonas eleitorais. E é isso que a gente tem. Ótimo, sucesso! Então, vamos visualizar agora um plot básico do resultado, ó. Zonas.plot fig size igual 10,10. Eu quero uma figura do tamanho de 10 por 10. E esse aqui foi o resultado, ó, das zonas. Eu vou tirar um pouco o zoom para vocês poderem ver. Agora eu vou consultar aqui, ver se eu acho. Vamos comparar com o que a gente vê de zonas eleitorais de São Paulo. Pronto, agora eu abri aqui um mapa do G1 com as zonas eleitorais de uma eleição anterior, só para a gente poder verificar e comparar as zonas que foram geradas com o que a gente tem oficialmente, né, ou extraoficialmente, porque não é liberado pelo Tribunal Regional isso aqui. Se vocês observarem, os polígonos, na verdade, são bem parecidos, são bem próximos. É óbvio que não vai ser igual, porque foram gerados por métodos diferentes, mas isso mostra que o método pode ser sim utilizado para a gente gerar esse shapefile das zonas eleitorais, gerar essas geometrias com esse método, e pode funcionar para qualquer município desde que você tenha uma lista com os endereços, né, dos locais de votação. Então vocês viram que, olhando o resultado aqui, é satisfatório o suficiente para poder gerar um mapa, né, do município com os resultados da eleição e ver como que isso variou dentro do município. Então agora a gente pode gerar esses shapefiles que não existem. Bacana, né?
Beleza, mas agora a gente, né, gerou essas zonas eleitorais, processou todos os dados, mas e se eu quiser fazer um mapa? Eu preciso disso no formato de um shapefile, que é o objetivo, né? Como que a gente exporta o resultado? Para exportar o resultado, a gente vai pegar a nossa variável aqui, zonas, que está com os dados, e a gente simplesmente vai fazer zonas.to_file, então para arquivo, e a gente põe aqui entre aspas o nome. Então eu vou chamar de zonas sp.shp. E eu vou rodar essa linha aqui, ó. O que ele tá reclamando? Deixa eu ver. Ah, tá. Ele tá reclamando aqui que ele exportou que colunas com nomes mais longos que 10 caracteres vão ser cortadas quando forem salvos, e deu um warning aqui para alguns endereços que foram truncados a 254 caracteres. Mas se a gente abrir aqui o espaço do nosso Google Drive, agora a gente tem o shapefile de zonas, a gente pode fazer o download aqui, ó. Eu vou salvar no meu desktop e eu vou abrir no QGIS para vocês verem. Tem que baixar todos os arquivos, viu, gente? Fazer download. Eu abri aqui o QGIS só para mostrar, para provar para vocês que agora vocês conseguem ler o arquivo aqui para fazer os mapas de vocês, ó. Pronto. Carreguei o arquivo que a gente gerou aqui. E se a gente olhar lá nas informações, ó, tem o título e as informações das diferentes zonas eleitorais aqui. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse material, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. E se você quer ter acesso a esse código para gerar aí igualzinho para o seu município, me segue lá no Instagram e me manda uma mensagem pedindo o código que eu te dou o link de acesso. Você pode mandar uma mensagem dizendo código eleições 2022. E a gente se vê lá. Tchau, tchau!